conteúdo. A partir de agora, então, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa reunião, ao nosso encontro de hoje. Na semana passada, nós não tivemos o encontro devido ao feriado, né, que a gente teve no início da semana, então nós não tivemos a aula. Aí o objetivo hoje é a gente aprofundar, ampliar um pouquinho as discussões, né, em torno da ética, tendo como referência, tendo como base o pensamento de Aristóteles, né? Lembrando que a gente já discutiu ética a partir de Sócrates, foi o grande primeiro percurso que nós fizemos, foi compreender a ética a partir da filosofia de Sócrates, a partir do pensamento socrático. Agora, a gente vai avançar um pouquinho, tentando entender essa ideia a partir do pensamento de Aristóteles. Eu sigo na apostila, página 10, conforme eu já falei para vocês, e a gente vai trabalhar hoje, a ideia é pensar dois conceitos importantes, dois conceitos básicos da ética de Aristóteles, e é o conceito de eudaimonia e felicidade, né? São esses conceitos que a gente vai persegui-los, que a gente vai abordá-los até o final do encontro de hoje. Percebendo, né, em Aristóteles como é que aparece os conceitos de eudaimonia e de mediania e como esses dois conceitos estão relacionados, melhor dizendo, com a questão ética. Fechou? Esse é o nosso percurso, é o caminho que a gente vai tentar fazer é o caminho que a gente vai tentar fazer até então. Acho que chegou uma coisa aqui. Então aí, quem já está com o material em mãos, pode acompanhar a partir, como eu falei, da página 10 do nosso material, os conceitos de eudaimonia e de felicidade dentro da ética de Aristóteles. Tranquilo? Esse é o caminho que a gente vai tentar perseguir, é o caminho que a gente vai tentar caminhar por ele. A gente começou a falar, na semana anterior ao feriado, um pouco da ética em Platão, um pouquinho do pensamento platônico acerca da ética. E aí nós conversamos naquela oportunidade e eu falei para vocês o seguinte: o pensamento de Platão, Sócrates, né, filosofia socrático-platônica, o pensamento desses dois filósofos acerca do que vem a ser ética, do entendimento da ética, concentrou-se na ideia, no conceito de virtude, como algo que, de certa forma, está inerente à nossa alma, inerente a nós, né? A alma humana, por ser racional, né? Por ter a capacidade racional, ela já desenvolve, de certa forma, essa capacidade de ser virtuosa, né? A prática do bem, da justiça e etc. E, a partir desse potencial racional, a partir dessa nossa capacidade racional, nós podemos aprender comportamentos de cunho mais virtuosos. Okay? E aí Sócrates ele está entendendo que o conhecimento da virtude, por isso a ideia do autoconhecimento, é aquilo que nós já tínhamos conversado a partir da ideia do conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento me levaria a comportar como um ser virtuoso, como um ser ético. O que é isso? A partir do conhecimento, eu desenvolvo em mim características virtuosas. Essa ideia que o Sócrates
coloca, e Platão, de certa forma, desenvolve isso nos seus textos, nos seus diálogos, ela nos leva a compreender a possibilidade de, então, basta o indivíduo compreender determinadas coisas para ele poder agir conforme tal. Resumo. Então, eu tendo conhecimento do bem é suficiente para eu agir conforme o bem. Eu tendo conhecimento da justiça é suficiente para eu agir conforme o justo. Eu tendo conhecimento da verdade é suficiente para eu agir conforme a verdade. Ou seja, bastaríamos a gente ter o conhecimento da ética para agirmos eticamente? É uma pergunta que vai ficar suspensa nesse primeiro momento. E aí eu vou deixar, daqui a pouquinho eu volto nela, e vou pedir alguns voluntários para me ajudar. Eu tenho até umas sugestões de nomes aqui, tá? Vou pedir alguns voluntários para estar me ajudando. Vai ser mais ou menos uma surpresa. Bastaríamos a gente conhecer a ética para agir conforme a ética? Bastaríamos a gente conhecer os valores para agir conforme os valores? Essa é uma questão que aparece lá na ética socrática. Ou seja, o conhecimento do bem é suficiente para praticá-lo. O não conhecimento leva o homem ao vício, leva o homem à ignorância. Então, meninos, qual o entendimento que está sendo feito aqui? De que para nós, seres humanos, agirmos eticamente, basta-nos conhecer o bem, basta-nos conhecer a virtude, basta-nos conhecer o que é propriamente ético. O contrário disso seria a ignorância, né? E a partir da ignorância nós incorremos no erro. Essa é a tese que está colocada dentro da ética socrático-platônica. Aí eu vou pedir que vocês se manifestem acerca dessas duas questõezinhas aí, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre elas. Apenas o conhecimento do bem e da justiça é suficiente para agir de acordo com ele? Olha a primeira questão que aparece aí. Até que ponto razão e conhecimento interferem na nossa forma de agir? Cometemos injustiça corresponde a um mal maior do que sofrê-la? Como é que vocês visualizam, como é que vocês pensam a partir dessas questões, para a gente começar uma conversa e, a partir dessa conversa, a gente chegar no entendimento do que é ética em Aristóteles. Conhecer racionalmente o bem é suficiente para praticá-lo? Quem é que topa me voluntariar? Quem é que topa me ajudar? Aí, pode se manifestar. Esperando, Bernardo, Cauã, Eric, Ernesto, Fernanda, Gabriele, Guilherme, Gui. Quem é que topa voluntariar aí? Quem é que gostaria de falar dessa primeira questão aí? O conhecimento do bem, ou seja, basta racionalmente eu conhecer o bem. Isso é suficiente para praticar ou precisa de alguma coisa além, precisa de alguma coisa a mais? Quem é que se manifesta? Pode falar no microfone. Ô, Fernanda, liga o microfone e fala. Bom que a gente escuta sua voz. Espera aí, Leonardo, que eu já te contorno daqui a pouco, já te dou uma orientação. Fernanda, cadê ela? A Fernanda está respondendo aqui no chat que não depende apenas do conhecimento, mas das primeiras formações e disposições. O que você entende com isso, Fernanda? Liga o microfone e aí vamos que você se explica, fica melhor. Não? É não? Leonardo, a questão que está colocada é a seguinte. A ética socrático-platônica, conforme a gente já trabalhou até então, ela parte da ideia de que para o homem agir eticamente, ele precisa do conhecimento. Tá? Ele precisa do conhecimento. E aí a questão que está colocada é se conhecer somente é suficiente para agir eticamente.
O conhecimento é suficiente para sermos indivíduos éticos? Ou seja, basta eu conhecer os valores, eu ter o conhecimento das virtudes para eu poder agir conforme tal? Essa é a questão que está colocada. Risa, fala no microfone, eu gosto de ouvir suas intervenções. Cadê? Pode ligar o microfone, menino. Eu acho que não, porque eu acho que é uma questão de liberdade, você ter uma escolha de agir de tal modo ou não. Mesmo que você saiba o que é, que é bom e o que é ruim, você tem a liberdade de agir do jeito que você quiser. Ó, Daí você... perfeito. A Risa está trazendo para a gente o seguinte raciocínio. Na opinião dela, não é suficiente, tá? Não é suficiente, porque o homem é um ser de liberdade. E quando a gente se lança, se coloca nesse universo da liberdade, eu posso tomar decisões que, porventura, venham a ferir isso que foi codificado como certo e como errado. Então, não basta o conhecimento somente de algo para a gente poder praticar esse algo. A liberdade nos lança no horizonte do imponderável. Imponderável, melhor dizendo. Ou seja, tá, eu sei que está errado, mas eu sou livre. Eu sei que não é correto fazer determinadas coisas, agir de determinadas maneiras, mas eu sou livre. E uma vez sendo livre, eu posso fazer escolhas que não sejam racionalmente as melhores. A pessoa que escolhe matar, por exemplo, escolhe roubar, por exemplo, vocês acham que ela não tem noção de que aquilo é certo ou errado? De que ela está cometendo um erro, um crime ou coisa do gênero? Possivelmente sim. Mas, no entanto, ela faz, ela age. Qual é o entendimento que está tendo ali? Qual é o entendimento que está tendo ali? Olha, eu sou um ser de liberdade. Enquanto ser livre, eu posso fazer opções que nem sempre são moralmente corretas ou moralmente aceitas. Justamente pelo caráter livre das minhas ações. É basicamente o que a Rita está colocando. Ela acha que não é suficiente conhecer racionalmente o bem para agir como tal, justamente porque o homem, como indivíduo livre, como ser livre, como pessoa livre, ele consegue, de certa forma, fazer escolhas que não necessariamente sejam moralmente corretas. Olha o que ela traz para a gente colocar na discussão. Razão e liberdade. Tá? Razão e liberdade é o elemento que aparece aí a partir da opinião da Risa. E como é que a gente articula razão e liberdade, menino? Eu articulo razão e liberdade. Dá para a gente fazer um equilíbrio entre isso? Olha, eu sei que alguma coisa é errada, e, no entanto, eu faço. Por que nós agimos assim? Que elementos a gente pode colocar nessa discussão? Estão muito quietinhos. Essa aula eu tinha pretendido fazer em forma de roda de conversa com vocês, lá na árvore. Já estava tudo pensado, tudo desenhado. Para a gente sentar, em círculo e conversar sobre essas questões. Mas aí veio a pandemia e acabou com a minha vida, acabou com a minha situação. Eu posso pensar, como é que eu posso pensar razão e liberdade? É uma questão que, para mim, sempre ela foi motivadora, de grandes discussões. O homem é um ser livre. E no âmbito da liberdade, racionalmente, eu posso fazer o que eu quero? Se eu não posso fazer o que eu quero, então a razão, ela tolhe a liberdade, ela limita a liberdade? Como é que a gente pode discutir, como é que a gente pode pensar sobre isso? Eu sou livre, enquanto ser livre, teoricamente, eu podia fazer o que eu quero, já que eu tenho liberdade sobre as minhas ações, já que eu tenho liberdade sobre as minhas escolhas. Mas racionalmente, é moral? Como é que vocês visualizam isso? Quem é que vai falar agora? Fernanda? Tarcísio, está aí, Tarcísio? Fernanda só responde lá no chat, ela está dizendo que não. Fala aí no microfone, menina, para eu ouvir sua voz. Por que não, Fernanda? Fernanda participa muito. Diz ela que o microfone não está funcionando. Ah, ok. Entendi. Risa, razão e liberdade
Razão e liberdade, como é que você equaciona essas duas forças? Como é que você equilibra essas duas potências? Eu não faço ideia. Não faz ideia. Eu acho, eu acho que tem como equilibrar as duas coisas. Eu acho que vai mais pelo campo da liberdade, você tem liberdade de fazer, de agir de um jeito ou de outro. Aham. Razão, eu acho que numa sociedade, ela vem por uma questão de lei. Ela vem para limitar a sua liberdade. A lei Então dá você o pode limite. agir de uma, Perfeito. A lei dá o limite da liberdade. Top. então você pode agir de um modo, mas se for errado, a lei vai te dizer que você podia agir de outro. A lei dá o limite da liberdade. Mas aí essa liberdade limitada pela lei, ela seria uma liberdade consciente ou eu só faço as coisas corretamente se tiver uma lei me limitando, me vigiando, me punindo? Seria ético, Risa? Se eu só ajo porque tem uma lei me punindo, me limitando. A gente vai falar muito disso. Então, se não tivesse, por exemplo, sinal de trânsito, eu sairia atropelando todo mundo? Se não tivesse câmera na sala, eu sairia fazendo o que eu bem entendo? Se não tivesse regulativos o tempo todo, regulando as minhas ações, regulando a minha vida, eu faria o que exatamente vem no meu instinto, na minha liberdade? Viraria um bang-bang social, né, coletivo? Cada um faz do jeito que quer. E isso senta no outro polo. Nós temos tantas leis na nossa sociedade, por que a gente não as pratica e não age de acordo com elas também? Como é que a gente analisa isso? Está vendo o conflito que a gente vai trazer para a discussão, se a gente for aprofundar, se a gente for avançar? Então eu tenho o quê? Primeiro entendimento, essa discussão toda, o primeiro entendimento que eu quero que vocês visualizem, que vocês observem, de que Aristóteles ele vai um pouquinho num polo diferente do socrático platônico acerca dessa questão. Para ele, não adianta o conhecimento do bem se nós não temos disposição em praticá-lo. Alguém falou de disposição ali no chat. Ou seja, conhecer racionalmente o bem não é suficiente para praticá-lo. Então, essa visão teórica que o Aristóteles vem trazendo para a gente é de que a ética em Platão, em Sócrates, ela ficou muito no campo da idealização. Ela ficou muito no campo da teoria. Percebe? Ou seja, se eu estou demonstrando que conhecer o bem é suficiente para praticá-lo, e a gente observa na nossa sociedade que isso não ocorre, como vocês mesmos acabaram de falar, que isso efetivamente não ocorre, então é uma teoria muito abstrata. Não dá para eu dizer que o indivíduo que conhece a lei vai agir conforme a lei. A gente tem aí juízes corruptos, nós temos advogados corruptos, nós temos políticos que deveriam fazer o bem e não fazem. Nós temos pessoas altamente esclarecidas que se corrompem, se deixam corromper. Então, eu não posso dizer que o conhecimento ele é suficiente para tornar o indivíduo ético. Essa é a primeira tese da filosofia de Aristóteles, da ética de Aristóteles, que a gente vai dialogar com ela. E essa tese ela vai perseguir a gente até mais ou menos o final dessa exposição sobre o pensamento de Aristóteles. Eu tenho aqui o que, olha, primeiro tópico aí do parágrafo, na página 10. Conhecer o bem não é suficiente para praticá-lo. Logo, essa visão platônica de ética, ela vai se tornando um pouco no campo muito abstrato. Ela fica somente uma ideia, somente uma teoria, somente uma hipótese. Ela não vai tendo ressonância, ela não vai tendo repercussões no aspecto mais prático
da realidade. Tranquilo? Feito esse entendimento, pessoas, eu tenho aí um ponto-chave da ética em Aristóteles, que está no meio do parágrafo. Isso, inclusive, vem sendo cobrado em questões de Enem, né, nos últimos anos. Depois eu vou até trazer uma questãozinha do Enem para a gente conversar sobre isso. Essa ideia de que, para Aristóteles, você adquire a ética, adquire a virtude por meio do hábito, por meio das práticas constantes de ações virtuosas. É aqui que aparece, a meu ver, o ponto-chave da ética aristotélica. Não é o conhecimento propriamente do bem e do justo que vai te tornar um indivíduo justo e bom, mas é a predisposição em fazer justiça e bondade. Fernanda falou na intervenção dela ali agora há pouco. Olha, existe uma disposição humana, existe uma predisposição da alma humana. Então, é essa predisposição que o Aristóteles está trazendo aqui como sendo um pontapé inicial, como sendo um ponto de partida para a gente entender essa questão ética. Tá, meninos? Então, o que eu tenho aqui? Olha, diferente dessa visão de Sócrates e Platão, essa ética mais abstrata, essa ética mais racional, de que o conhecimento é suficiente para conduzir o homem à prática do bem, aqui eu já tenho uma outra visão, aqui eu já tenho um outro entendimento, que parte do princípio de que o conhecimento é importante. Veja só, Aristóteles não está negando o conhecimento, até porque, né, como filósofo, ele não está fazendo isso, ele não está negando a possibilidade do conhecimento, mas ele está dizendo, né, ele está afirmando, ele está colocando que o conhecimento por si só não é suficiente para praticar o bem, para praticar o justo, para praticar o virtuoso, mas a ética está relacionada à questão de hábito. É praticando ações virtuosas que você se transforma num indivíduo virtuoso. Observa bem. Então eu tenho um pensamento que ele vai deslocar a ética de um aspecto mais teórico, né, mais abstrato, e vai jogar para o aspecto mais prático das relações do cotidiano, das relações que nós vamos estabelecendo nos mais diferentes e diversos contextos. Ser ético é uma questão de hábito. O livro do Cortella, que eu queria trabalhar com vocês, infelizmente não foi possível, né, devido às circunstâncias que nós nos encontramos, Ética e Vergonha na Cara, ele vai abordar um pouquinho essa questão do aspecto prático da vida. Não adianta você formular grandes teorias sobre o bem, sobre o justo. Não adianta você fazer grandes discursos sobre virtude, se no cotidiano, se no aspecto prático da vida, isso vai se perdendo. Né? É o que está colocado aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro parágrafo. A ética não é só uma questão de razão, não é só uma questão de entendimento, não é só uma questão de conhecimento racional por si só, mas ela é uma questão de hábito. São os hábitos cotidianos e corriqueiros, nos mais diferentes e corriqueiros contextos, que desenvolvem no indivíduo o potencial ético. Concordam com isso, gente? Quem quer se manifestar? Eu preciso ouvir vocês agora. Concordam com isso? Até agora só Risa e Fernanda se manifestaram. E segundo consta aqui na minha relação, eu estou com 27 pessoas na sala. Estou com 27 pessoas. Aí eu queria ouvir vocês um pouquinho nisso. Bernardo, está ouvindo? Está na escuta? Concorda com isso? Cauã, Ana Clara, concorda com essa visão que a gente trabalhou até aqui? Alice, e aí, Alice? Luana, Marcos, Mateus, como é que vocês se posicionam em relação a isso? Não? Ninguém quer falar nada? Yasmin está dizendo que concorda. Fala no microfone, Yasmin. Bom que a gente escuta a sua voz. Yasmin aqui está colocando sim, que concorda. Concorda com o quê? Com essa tese, com essa visão, né, de que a ética é uma questão de hábito. Nós nos habituamos à prática do bem. E habituamos ao que não é correto também, tá? Nós nos habituamos.
Volta e meia, a gente tende a normalizar questões que moralmente não são aceitas. A gente tende a normalizar isso. Acha, então isso é normal. Essa questão do hábito. A Yasmin Silveira está colocando que a ética parte do caráter da pessoa também. Yasmin, ótimo. O Yasmin, segundo ano. Eu acho interessante essa ideia do caráter. Mais para frente a gente pode aprofundar essa questãozinha um pouco. E aí eu só colocaria um elemento a mais para a gente refletir. Caráter, ele é algo construído, ele é algo adquirido, ele é algo que forma em nós ou nós já nascemos com caráter? Como é que você pensa? Ana Clara está dizendo que a ética é algo que se constrói ao longo do tempo. Perfeito, Ana. Aristóteles concordaria com você também. Essa ideia de que nós não nascemos éticos. Nós vamos tornando pessoas éticas de acordo com o tempo, de acordo com os processos que nós vamos vivenciando, de acordo com a educação. Fernanda está se posicionando aqui que ela acha que o caráter é construído, quer seja no aspecto positivo ou não, o caráter é construído. Yasmin também está colocando aqui que é construído. Né? Perfeito, é um entendimento que a gente tem que fazer. Olha, nós não nascemos pessoas éticas, nós vamos nos tornando indivíduos éticos ao longo do tempo, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa história. Meninos, percebem vocês que o Aristóteles, a gente já falou bastante disso no primeiro ano passado, não sei se vocês lembram, ele é o pai dessa hipótese mais empirista da realidade. Né? Ou seja, a realidade ela vai sendo construída a partir dos elementos de caráter mais empíricos, mais sensíveis. Lembrando que Platão ele é o filósofo da racionalidade. Ele vai dizer que as experiências, os elementos das sensações nos levam ao engano, enquanto a razão nos fornece um conhecimento seguro. Então, obviamente, esse mesmo raciocínio vale para o campo da ética. Em Platão, nós temos uma ética mais racionalista, que foca mais na razão como elemento importante. Em Aristóteles, nós temos uma ética mais empírica, que está enfatizando muito a questão do cotidiano, da prática, do hábito. Nós nos habituamos a ser éticos. Aí a Yasmin e Fernanda estão concordando com a ideia de que o caráter vai sendo construído e a ética vai sendo construída ao longo do tempo. Leonardo está colocando aqui no chat a ideia de que a ética é uma questão muito variável de pessoa para pessoa. O que pode ser ético para mim pode não ser para você. Nós falamos isso, Léo, nos primeiros dias das nossas aulas sobre o caráter relativo dos valores. Lembra que a gente falou disso? De que os valores são relativos, os valores podem mudar, os valores podem se transformar, etc. Faz sentido a sua fala. Tá? Mas aí, cuidado para a gente não sair relativizando tudo. Lembra que quando a gente trabalhou um tempo atrás os sofistas, eu falei bastante nisso. Não dá para a gente sair dizendo assim, então tudo é relativo. Porque senão a gente corre o risco de não achar nenhum fundamento para a gente justificar valores, para a gente justificar uma moral, para a gente fundamentar uma ética. Tá? Essa ideia de que os valores vão mudando, a compreensão dos valores vão se modificando ao longo do tempo, ao longo da história. Cada cultura, cada época tem uma perspectiva de valores, tem uma compreensão de valores, ela é perfeitamente aceita. Né? Essa ideia que a gente está trabalhando de que os hábitos, se eu estou fundamentando uma ética a partir de hábitos, e hábitos vão mudando com o tempo, com a história, eu tenho que admitir a relatividade de alguns valores. Perfeito, Léo, perfeito, compreensão perfeita. Agora, só faz um pontinho de reflexão aí, tá? Dá para relativizar tudo? Seria arriscado a gente sair relativizando tudo? Então, falar tudo é relativo? É uma questão meio problemática para a filosofia. Até hoje não teve uma resposta definida para isso, definitiva para isso, mas é uma questão extremamente interessante para a gente pensar. A ética não pode ser
o tempo todo relativizada, porque se eu relativizo isso o tempo todo, eu autorizo as pessoas a fazerem o que elas acham que tem que fazer, então, né? Ou seja, se eu acho que é relativo matar, eu posso matar a meu bel prazer, né? Então, eu não posso achar que uma ação ética ela pode ser somente aquela que eu acho que eu acredito que é. Ah, Léo, tudo bem, tudo tem que ser fundamentado, nem que seja no mínimo. Isso aí, perfeito. Você entendido agora o que eu estou querendo colocar? É claro que a gente tem que considerar a relatividade dos valores. Seria ignorância de nossa parte falar que os valores não vão se modificando com o tempo, não vão se modificando com a história. Basta a gente pegar a história dos valores, dos comportamentos, e a gente vai ver que isso vai modificando quase que de uma década para outra, as coisas mudam totalmente. Ainda mais nesses tempos que o Bauman vai chamar de modernidade líquida, né? Já leram ele? A sociologia, né? Zygmunt Bauman, o professor Josimar gosta bastante dele. Sociedade líquida, modernidade líquida. É um autor interessante para a gente entender esses tempos, que as coisas vão mudando o tempo todo. E a gente, às vezes, vai ficando sem referência. Até ontem isso valia, hoje já não vale mais, amanhã talvez já volte a valer. Então as coisas estão muito voláteis, estão muito flexíveis. O Bauman vai falar, olha, isso é um pouco meio arriscado, essa liquidez o tempo todo, porque isso não me leva a pensar numa base para eu fundamentar valores. Por isso a gente cai no pode tudo. Por quê? Justamente porque a gente sai relativizando tudo. Então pode tudo, é o jeito que eu penso. É o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu vejo, né? Tem que ser desse jeito. Risa, eu tentei ler um livro do Bauman chamado Ética. É possível no mundo, a ética é possível no mundo de consumidores, mas ele usa muito referência. Sim, ele pega as referências que a gente tem e vai desenvolvendo isso, vai escrevendo a partir de referências. Porque, na verdade, o Bauman ele não está trazendo nenhuma tese que seja assim, totalmente original. Vários outros autores já teriam escrito, né, já escreveram sobre essa questão da ausência de referências que a gente tem da sociedade do século XVII para cá, do século XVIII, né, que as sociedades foram se transformando muito, tiveram muitas transformações, principalmente agora no século XIX e XX, depois da era industrial, né, depois da Revolução Industrial, de todo o processo de industrialização dessa sociedade mais industrializada, com o avanço dessa vida cosmopolita, né, de grandes metrópoles, isso ficou muito evidente, essa liquidez de valores. Então, o Bauman ele não está discutindo ali nenhuma grande novidade. O conceito de líquido ele não é nenhuma tese assim totalmente original, né? Não é totalmente original, justamente porque outros teóricos já sinalizaram para esses avanços no campo da flexibilização de valores e assim por diante, tá? Então você tem perfeitamente razão aí a constatação que você faz, tá bom? Gente, nós fizemos então um diálogo com alguns alunos que se propuseram a participar para a gente entender o quê? Em Platão e Sócrates eu tenho uma ética de caráter mais teórico. Conhecer o bem e a virtude é suficiente para praticá-lo. Essa é a tese. O conhecimento me leva a agir eticamente. O desconhecimento me leva à ignorância. Tá? Em Platão nós temos essa tese. A gente está trabalhando, então, a oposição de Aristóteles em relação a esse pensamento. Para ele, conhecer o bem não é suficiente para praticá-lo. O conhecimento do bem não é suficiente para praticá-lo. Eu preciso. Percebe que, como eu já falei, Aristóteles não está negando o conhecimento. Ele não está dizendo que o conhecimento não seja importante. Muito pelo contrário. Tá? Ele, como filósofo, está enfatizando a questão do conhecimento também. Só que a tese que ele está trazendo é
não basta conhecer o bem para praticá-lo. Tá? Não basta conhecer o bem para praticá-lo. É preciso habituarmos à prática do bem. Ser ético, então, em Aristóteles, é uma questão de prática, é uma questão de hábito, é uma questão de cotidiano. Não nascemos éticos, tornamo-nos indivíduos éticos. Ana Clara falou disso, né, na participação dela agora há pouco. Risa mencionou isso muito bem, Fernanda, Yasmin, tá? E Leonardo, os 5 alunos que dialogaram comigo nesse primeiro tópico, acho que colocaram em linhas gerais essas mesmas ideias aí, tranquilo? Então vamos avançar um pouquinho. Essa tese está clara, tá, gente? O caminho que Aristóteles vai tomar é esse, isso tem que ficar claro para vocês. Tá? Tem que ficar claro, ou seja, conhecer o bem não é suficiente. Além de conhecer, eu preciso praticá-lo. Logo, Aristóteles ele desloca a ética num campo mais teórico, tá? De um campo mais teórico, mais racional, e traz a ética para um aspecto mais prático de cotidiano. Tá? Ser ético dentro do pensamento aristotélico, ser ético dentro da filosofia aristotélica é evidentemente praticar. Tá? Evidentemente praticar. Eu não tenho como dissociar ética de prática, dissociar ética desse cotidiano das nossas ações mesmo. A ética ela está extremamente relacionada ao cotidiano das nossas ações. Sandra, eu já estava indo, eu ia aceitar porque eu não vim aqui, eu fiquei concentrado na discussão com os meninos. Ok, prof. E Já estou aqui aprendendo e perdi filosofia. Perdi o lugar ali que você pede para ser admitida, tá? Tá? Tranquilo, pode tocar o bar. Os meninos Beijo, queridos, bom dia. Eles estavam na discussão filosófica excelente aqui. Bom? Gente, veja só. Vamos para o segundo tópico aqui. A boa parte dessa turma, vocês já foram meus alunos já há um tempinho, já são meus alunos há um tempinho. E nas nossas aulas das árvores, lá no 8º ano, 7º, 9º, quando a gente sentava debaixo das árvores para conversar sobre algumas questões de forma mais leve, mais livre, né, sem muita preocupação com conceito, sem muita preocupação em preparar para Enem, para essas coisas, etc. Numa de nossas apostilas veio um capítulo todo sobre temperança. Alguém deve lembrar disso. Veio um capítulo todo sobre temperança. Essa ideia de temperança, né, é um conceito aristotélico que vai nos levar a entender que o homem virtuoso, então, é o homem do meio termo. Tá? A virtude está no meio termo. A virtude é a mediania. A virtude é o equilíbrio. Esse meio termo, esse equilíbrio, aparece na apostila de vocês com o nome mediania. Tá? Mediania dá a ideia do meio, do equilíbrio, do ponderado. Jovens, percebem vocês que os filósofos antigos, os sábios antigos, eles estão muito preocupados com essa moderação, né? O comportamento ponderado, o comportamento equilibrado. Nós estamos na era dos excessos. Vai na política, até eu mesmo às vezes incorro nesse equívoco, depois eu me corrijo. Né? Porque a gente está muito acostumado a agir no calor das emoções. O Aristóteles, lembra que alguém falou na aula passada da alma irascível? Foi Fernanda, né, Fernanda? Fernanda tem excelentes intervenções. A ideia da alma irascível, que você citou, inclusive, na nossa discussão semana passada, essa ideia do impulso, da ira. O troço tem que ser ali, no calor dos momentos. A resposta tem que ser dada à altura, ou talvez um pouquinho mais do que a anterior. Então, nós estamos numa época, nós estamos num contexto, numa sociedade dos extremos e dos excessos. Comportamentos excessivos e extremistas
em vários aspectos, em vários campos, em vários contextos. Tá? Aristóteles nos propõe a ética da mediania, do meio termo, da temperança. Tá? Mediania, meio termo, temperança são conceitos em Aristóteles que nos ajudam a pensar a necessidade da gente desenvolver comportamentos mais equilibrados. A ponderação, o equilíbrio. Essa ponderação, esse equilíbrio vale para quê? Para muita coisa, e principalmente quando se refere aos nossos comportamentos. Então, o que eu tenho aqui nesse parágrafo para a gente analisar? Gente, isso é o carro-chefe da ética de Aristóteles, tá? Isso já caiu à torta e à direita em tudo que é questão, de tudo que é jeito isso aí. A resposta de Aristóteles apontava para a virtude como um meio termo entre atitudes extremas, que caracterizam como vícios por excessos ou vícios por deficiências. Tá? A gente está o tempo todo numa perspectiva do extremo, ou não tem nada, ou tem demais. Tá? A mediania dentro da ética, dentro da ética aristotélica, ela vai justamente pensar essa justa medida. O que é essa justa medida? É um comportamento equilibrado, marcado pela ponderação. Olha que conselho, né? Eu pensei na palavra aqui, mas talvez não seja muito conveniente, mas olha o conselho que está sendo dado. Olha a orientação que está sendo dada aqui para a gente desenvolver hábitos de forma mais éticos. A ideia da moderação, da harmonia, da ponderação, do equilíbrio. Isso que o Aristóteles está chamando dentro da sua ética de mediania. Tá? Lembrando que o tópico do capítulo que a gente está discutindo é eudaimonia e mediania. Nós partimos dessa ideia da mediania. O que é a mediania? A mediania é a temperança, é o comportamento temperado. O que é um comportamento temperado? É aquele comportamento equilibrado, onde não há nem excesso e nem falta, onde não há nem exageros e nem carências. Tá? A ideia do equilíbrio, a ideia do meio termo. E como é que a gente desenvolve isso? Volta aí, Fernanda, novamente, Risa, Yasmin, vocês que estavam dialogando comigo agora há pouco nesse tópico. Volta aí novamente a ideia do hábito. Tá? Volta aí novamente a ideia do hábito. Eu me habituo a determinadas coisas. Percebe aí como é que Aristóteles está jogando a questão da ética para a questão muito prática. É uma ética prática, é uma ética da virtude, mas virtude aqui entendida como prática e não só como razão, não só como conhecimento racional ou como ideia abstrata. Tá? A partir do momento que nós vamos adquirindo o hábito de equilíbrio, de moderação, de ponderação, eu consigo modelar o meu comportamento de forma que ele não fique refém das paixões, refém dos instintos, refém do calor do momento. Eu consigo racionalizar, à medida dessa racionalização, eu consigo equilibrar os meus atos. Olha que aspecto extremamente interessante para a gente pensar várias discussões no campo dos valores atualmente. A ideia da ponderação, do equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é um valor dentro da ética aristotélica, porque ele é um caminho que vai conduzir o homem à felicidade. Olha o termo eudaimonia. Eudaimonia é um termo grego que nós traduzimos no nosso vocabulário por felicidade. Então, quando o tópico do capítulo coloca eudaimonia e mediania, está justamente querendo dizer o quê? Que o equilíbrio, a ponderação, o meio termo, é caminho para a felicidade. É caminho para a construção de hábitos mais saudáveis. É caminho para a aquisição de valores mais equilibrados e mais saudáveis. Tá? Olha o que aparece aqui. A felicidade, então,
ela é o grande objetivo da ética em Aristóteles. Sensinho aqui que está secando a garganta. A felicidade é o grande objetivo da ética em Aristóteles. A questão do Enem, que a gente vai trazer semana que vem para nós analisarmos, vai pegar justamente isso aí. Pegou um texto de Aristóteles sobre a felicidade, texto de fácil compreensão, e perguntava assim, tá, qual é o objetivo da ética dentro do pensamento de Aristóteles? Conduzir o homem à felicidade. Levar o homem à felicidade. E o que é felicidade? Aí vem a segunda discussão para a gente caminhar para a conclusão. Felicidade aqui não é somente um bem-estar individual. Felicidade aqui é a plena realização dos indivíduos, tanto no aspecto individual, pessoal, quanto no aspecto social, coletivo. A felicidade aqui, enquanto eudaimonia, ela é, de certa forma, um valor, né, um caminho em que os nossos hábitos e as nossas condutas precisam, de certa forma, percorrer para chegar até ela. A felicidade é um caminho a se conquistar. É a conquista da felicidade dentro do pensamento de Aristóteles, dentro da ética de Aristóteles, se dá aí pela moderação, pela mediania, pelo equilíbrio, por comportamentos mais ponderados. E essa felicidade, de certa forma, ela não me deixa refém das paixões e dos instintos, mas ela me coloca numa perspectiva de uma ética mais moderada, do meio termo, da ponderação. Isso, para mim, é fantástico, para mim é fundamental. Tá? E é um valor que vale para todos os aspectos da nossa vida prática. Fechado? Resumo da ópera, então. Eu tenho um pensamento que parte de uma ideia de que conhecer o bem não é suficiente para praticá-lo. Além de conhecer, nós precisamos nos habituar a praticá-lo. Em Aristóteles, então, eu tenho uma ética deslocada do seu caráter meramente racional e eu tenho uma ética colocada aí a partir dos aspectos práticos da realidade, do cotidiano, do prático da vida. Tranquilo? E essa ética ela se fundamenta em dois conceitos fundamentais, o de eudaimonia e o de mediania. Entendendo mediania como sendo o desenvolvimento de posturas mais ponderadas, equilibradas, de comportamentos baseados ali do meio termo, da fuga dos excessos, nem de mais, nem de menos. Tá? E esse comportamento moderado, equilibrado, ponderado, conduz à felicidade. Felicidade aqui, entendida como eudaimonia, que quer dizer essa plena realização do homem, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. Então eu posso perfeitamente falar que Aristóteles, a ética conduz à felicidade. A ética conduz aí a uma vida feliz. Qual é o objetivo da ética em Aristóteles? A vida feliz. E o que é vida feliz? Viver bem. Tá? Viver bem, entendido aí como eudaimonia, né, que essa felicidade plena é o objetivo, é a finalidade toda e de qualquer ética. Tranquilo? Pessoas, na página 12 eu tenho uma bateria de 2 perguntas. Dá uma olhadinha aí quem está acompanhando do material. 2 perguntas na página 12. E no nosso próximo encontro eu vou começar a partir dessas 2 perguntas. Então vocês preparem aí para a gente um comentário. Não precisa ser escrito nesse momento, tá? Mas para a gente compartilhar, para a gente falar. Eu vou começar dessas 2 perguntas e a partir delas eu vou desenvolvendo o restante do conteúdo que aparece aí. Fechado? Tranquilo? Agradeço imensamente os meninos que participaram, Risa, Leonardo, Yasmin, Fernanda, né? Participaram, Ana Clara, participaram muito bem, colocaram questões que ajudaram a conduzir a aula
de maneira maravilhosa. Acho que essa discussão, o feedback de vocês é importante. Pena que vocês estão com vergonha de ligar os microfones, mas a Fernanda já justificou que o dela está com problema. Mas assim, vamos tentar, nas próximas, a gente interagir mais, tá bom? Agradeço aí, tivemos 5 meninos que participaram. E aos demais, meu muitíssimo obrigado e até um próximo encontro.